Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertória, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoado. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Olá, gostaria de dizer que desejo do fundo do meu coração que vocês estejam tendo uma vida incrível com Deus e gostaria de convidar vocês para mais um culto da vitória. Então vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela é viva e ela traz vida a nós, Deus. Coloco tudo que foi inspirado por Ti e coletado na Tua própria palavra, que ela venha gerar crescimento em cada um de nós, porque a Tua palavra diz que
ao ouvirmos a Tua palavra, a nossa fé cresce e o nosso compartilhamento contigo, nosso contato contigo também cresce. Então eu coloco a minha vida, eu coloco a vida de todos que estão aqui envolvidos com essa filmagem e aqueles que também estarão vendo posteriormente essa mensagem, que possam ser tremendamente abençoados através da mensagem da Tua própria palavra. Amém e amém. Bom, queridos, a questão hoje nós vamos falar sobre navegando com Deus. Essa semana, um amigo meu, essa mensagem foi inspirada por causa disso. Um amigo comprou um veleiro e está velejando com a esposa. Aí me mandou fotos, né? Ele para o litoral brasileiro, então ele mergulhando, filmou debaixo do barco. E é incrível, né? As filmagens ficaram incríveis e o veleiro dele também é maravilhoso. E nisso eu estava lendo e aí veio uma passagem, um pensamento que fala o seguinte: o que faz o barco andar, navegar, não é a vela enfumada, cheia, né? Mas o vento que não se vê. Interessante esse pensamento, né? Parece até um pensamento de um filósofo cristão, alguma coisa assim, mas é de Platão. E aí, nisso, eu estava refletindo sobre isso e eu pensei que o barco poderia ser tudo aquilo que constitui o nosso ser. Nossos pensamentos, princípios, ensinos, sejam eles familiares, seculares, né, da escola, tudo mais. Nossos ensinamentos cristãos também, alguns têm, sejam católicos, sejam evangélicos, conceitos que a gente adquire e tudo mais. E as velas podem ser, assim, no caso dessa analogia, as nossas habilidades, os nossos expertises, né, os nossos conhecimentos, as nossas experiências de vida, a nossa inteligência, a nossa cultura e coisas a mais que eu não tenha, talvez, não me veio à mente. Com tudo isso, é construído o barco da nossa vida. Só que ele só navega, o que faz ele navegar, na realidade, é o vento do Espírito. É a presença de Deus todos os dias em nossa vida. Poderíamos comparar o vento que impulsiona os barcos, né, os veleiros, com, no caso, o Espírito de Deus falando aos nossos corações, e as correntes marítimas, porque antigamente se velejava dessa forma, através das correntes marítimas e através dos ventos. As correntes marítimas, na minha analogia, eu pensei sobre em relação aos mandamentos, as instruções que a gente tem na Bíblia, né? E a própria correção de Deus também para a nossa vida, né? Isso a gente encontra em Provérbios. Claro, eu fiz uma analogia aqui, mas em Provérbios 16, ele fala o seguinte: todos os caminhos do homem lhe parecem corretos, bons, puros, mas o Senhor avalia o espírito. É interessante isso, essa questão da analogia que me veio à mente e isso que o provérbio fala. Às vezes, como navegantes, podemos pensar em mudar a rota, em direções diferentes, mas quantos casos de navios encalhados porque chegaram muito perto dos recifes ou de zonas de difícil navegação por causa do cruzamento dos ventos e tudo mais, e que acabam criando tufões e que afundam os navios, né, tempestades. É muito interessante isso. E sem esse vento do Espírito, seja você acredite ou não, não, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, a gente sempre fala assim, isso foi uma sorte, poxa, que sorte, que coincidência. Mas na realidade isso é uma cristocidência. É a ação de Cristo em nossas vidas, de Deus, por misericórdia e por amor que Ele tem a cada um de nós. Essa é uma coisa muito interessante. E às vezes por falta
de um relacionamento diário, não colocamos as nossas decisões, as nossas escolhas debaixo da avaliação de Deus. Hoje em dia, mais ainda com a vida agitada que a gente tem, e a própria tecnologia que nos acostumou muito com o imediatismo, falta a nós, às vezes, a paciência. E aí a gente toma uma decisão, a gente realiza uma ação, e depois a gente chega e pede que Deus abençoe, sem escutar dele se aquilo era o melhor realmente para a gente fazer. Isso que eu estou falando, eu tiro da minha própria vida, entende? Não estou tacando pedra em ninguém. É uma realidade e que a gente tem que transformar, mudar, né? Restaurar isso em nossas vidas. E aí, com isso, sem a aprovação de Deus, a gente dá com os burros na água. Ou não entendemos o mover de Deus. Porque às vezes Deus pode dizer sim àquilo que nós pedimos, e vamos dizer assim, sei lá, você pede assim, Senhor, eu queria ser um homem muito próspero, um homem com riqueza ilimitada para poder abençoar a tua casa, os teus projetos, abençoar missionários, ações evangelísticas. E aí você tem um emprego estável, tranquilo, e aí justamente acontece o quê? Você perde tudo. Aí você não entende nada. Meu Deus, não estou entendendo nada. Mas às vezes aquela ação de Deus para mudar a rota que você vinha, para que aquilo que você pediu acontecesse. É um negócio meio doido isso, né? Em Tiago, 1 Tiago, do versículo 2 ao versículo 7, que eu vou ler agora, fala um pouco sobre isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, que afinal de contas a fé é justamente o contrário da dúvida, né? E sem fé não tem como agradar a Deus. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Não firma o pensamento. Então, às vezes você tem um propósito, Deus até te mostra, coloca sobre você uma promessa, só que para aquela promessa se cumprir, coisas têm que acontecer. Você tem que ser, como aqui fala, amadurecido. E tem que se tornar uma pessoa íntegra. A integridade e o amadurecimento só ocorrem com experiências. E nem sempre, na maioria, não são positivas, mas que vão gerar a fatos positivos. Assim, exemplos simples. Uma criança que já está numa fase de 9 meses, 8 meses, ela começa a desejar andar. Porque ela vê todo mundo andando à volta dela. E ela percebe que andando se desloca com mais rapidez. O que ela faz? Ela começa a tentar ficar de pé. Ela começa a tentar ficar de pé, mas as pernas ainda não estão firmes o suficiente. O que acontece? Cai, leva tombo, dá cabeçada, porque tenta se deslocar. Mas, na realidade, o ato de andar é o controle do desequilíbrio do corpo. Tem até um nome para isso. Parece uma coisa meio de doido, mas é verdade. Você projeta a tua cabeça à frente, que é a parte mais pesada do corpo, e que acaba acionando todo o resto do conjunto do teu corpo para que você se mantenha sem cair. Mas é uma queda controlada.
Você se projeta para frente, o corpo se projeta para frente, a perna vai e assim você anda. A mesma coisa para trás ou para o lado. É muito interessante isso. E a criança, até aprender esse equilíbrio, o fiel ali da balança para ela poder se equilibrar, ela leva tombo. Algumas crianças tentando chegar perto do móvel, perde o equilíbrio, dá cabeçada no móvel. Né? Quantas histórias vocês não devem ter aí, quem já teve filho ou irmão menor, não passou por isso. Não é mesmo? Você não viu isso acontecer. Então, é uma experiência, entre aspas, negativa, mas que vai levar aquela criança a andar. Vai fazer ela desenvolver o equilíbrio exato para poder caminhar e futuramente correr. Aí começa a andar, depois quer correr. É inevitável. Então, mas são experiências em que você passa, que são até às vezes difíceis, mas que é para te fazer amadurecer. A mesma coisa são as situações que aparentemente são apresentadas a nós, na nossa mente, como algo negativo. A gente até pensa, poxa, o que aconteceu? Por que isso? Mas, no entanto, a palavra diz que em todas as coisas Deus tem um propósito. E é como falou aqui agora, em Tiago. É para nos amadurecer e para nos manter íntegros. Porque nessas situações, aparentemente negativas, são momentos que você tem que tomar decisões. Aliás, a gente toma, eu não lembro bem a quantidade, mas é uma infinidade de decisões que a gente toma todos os dias. Ao acordar, ao momento que a gente abre os olhos, até fechar os olhos, mas é muita coisa. Eu não tenho esse dado aqui agora, eu não pensei nisso, eu não anotei. Mas é uma infinidade de decisões que você toma, pequenas, grandes, médias, durante todo o seu dia. E o amadurecimento e a integridade é necessário estar desenvolvida para que a gente possa agir de maneira correta, equilibrada, com domínio próprio, com mansidão, com fidelidade, com lealdade, né? Tudo isso. Então, mesmo quando as coisas, na questão de navegar, né, que a gente está falando aqui, que eu fiz essa analogia, parece que os ventos estão contrários para a rota que a gente quer tomar. Mas aquilo é para nos fazer aprender a navegar, a nos tornarmos bons navegadores e com capacidade de enfrentar qualquer mar que se apresente a nós. Em navegação, eu já velejei um pouquinho, não sou fera no assunto, mas eu já velejei até com esse amigo mesmo. Você, às vezes, o vento, você quer ir na direção em frente, mas o vento está em diagonal. E não adianta você querer brigar contra o vento, e não adianta você querer ir sempre na direção do vento a favor, porque às vezes o vento está batendo numa direção que nada tem a ver com o ponto final que você quer chegar. Então, o que acontece com isso? Você tem que ir navegando em diagonal. Você corta para a esquerda, aí quando o vento começa a perder a força, você vira a vela, retorna em outra diagonal, e assim você vai cruzando. Por isso a expressão cruzando os mares, porque eles não tinham motor, então eles tinham que vir utilizando o vento e as correntes marítimas. Então você vem cruzando e o vento vai te impulsionando para frente, mas não numa linha reta, em diagonais. E isso às vezes acontece conosco, mesmo Deus falando assim, olha, eu vou dar vento para vocês, um vento forte que vai manter o barco navegando de forma dinâmica. Só que quando a gente abre as velas, a gente fala assim, ó, esse vento está batendo em direção contrária. Mas não é para a gente aprender a navegar. É para a gente aprender justamente vir cortando os ventos, cortando os mares. E quando não tem mar, e quando não tem vento nenhum, aí você fala assim, então como que eles navegavam? Você tem que conhecer as correntes marítimas. Se você não tiver motor, você vai ter que navegar conforme a correnteza marítima que há. E há várias correntezas. Me lembrei agora do Almir Klink, que ele fez uma das últimas navegações que ele fez, o navegador brasileiro, ele fez de caiaque, mas era um caiaque especial,
que quando estava em tempestade ele se fechava todo, virava um casulo. Ele navegou do Estreito de Gibraltar, lá a entrada da Europa, até o Brasil, buscando fazer o mesmo caminho que os navegadores portugueses fizeram. Só que, para ele poder fazer essa navegação, ele teve que descobrir o mapa das correntes marítimas, porque ele não ia viajar à vela, ele só ia viajar com o remo e com a corrente marítima. E não é uma linha reta. As correntes marítimas no Oceano Atlântico, você vai quase que numa linha reta na direção da América Central, e quando você chega mais ou menos uns 2/3 do caminho, você pega uma segunda linha de corrente marítima que vem descendo para o Polo Sul. Interessante isso, né? E aí, como eu falei para vocês no começo da analogia, as correntes marítimas, quando não tem o vento, quando o Espírito Santo, você não sente, poxa, não estou sentindo a presença de Deus aqui agora, busca nos ensinos que Ele nos deixou, que são os mandamentos, que nos dão instruções. Por isso eu convido vocês a lerem Provérbios todos os dias. No primeiro provérbio, no primeiro provérbio de Salomão, que tem 31 provérbios, ele fala que você conhecer os provérbios, vai dar a você sabedoria, capacidade de você encontrar as mensagens, os tesouros que existem na palavra de Deus, que muitas vezes parecem que estão encobertos, e que é necessário essa sabedoria do alto para você poder desvendar a cada um deles. Entendem? E esses mandamentos funcionam como essas correntes marítimas, que quando o vento não estiver batendo, que é interessante, quando você sente a presença do Espírito Santo, tudo está dando certo. Você vai indo firme, com velocidade, mas tem um momento que Deus também tira o vento para que você não fique somente apegado a isso. Para que também tenha, de uma forma mais direta, a sua ação, desenvolvendo a paciência, a perseverança, a resiliência, tudo isso que é necessário. Na continuidade agora, eu falando para vocês com relação a esse contato diário que vai nos fazer saber navegar pela vida, em Provérbios 16:3, ele fala o seguinte, que é muito necessário sobre a razão de tudo, né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E nisso que ele fala sobre isso, ele não faz nenhuma discriminação a nada, seja com relação a trabalho, seja com relação a atitudes que você tem que tomar com você mesmo, pessoais, ou familiares, ou que tem a ver com a comunidade, com o local onde você vive. Em tudo, consagre ao Senhor tudo. Tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso é fundamental, mas isso só vem com uma busca e um relacionamento diário. E a forma que Deus deixou para que a gente tivesse esse relacionamento é através da própria palavra dele. E aí o Espírito Santo vem e fala ao seu coração. Certamente já falou em vários momentos. E fora livramentos que ele também nos dá, através de dando sabedoria, mostrando coisas que a gente tem que fazer. Situações tipo assim, você às vezes se vê incomodado a você ligar para uma pessoa, você ir a algum local, e quando chega nesse local, aí você atende aquele incômodo que está em você, e quando você chega ali, você vê que tudo tinha a ver. É um emprego, é uma, sabe? Uma coisa interessante assim com relação ao meu testemunho de vida. Eu comecei trabalhando numa agência de publicidade. Mas até então eu tinha uma serigrafia que a gente fazia camisetas de shows, de colégio infantil, creche, coisas assim. Mas aí uma amiga que trabalhava no escritório de advocacia, ela falou assim, que era
uma irmã da igreja, né? Ela falou assim, poxa, você tem uns desenhos tão bacana, cara. Me empresta aqui, deixa comigo que eu vou mostrar para uma pessoa. Eu falei, tudo bem. Separei uns trabalhos, deixei com ela. Em suma, ela conhecia o pessoal da primeira agência de publicidade que eu trabalhei, e os caras se amarraram. E naquele momento, aí que está o negócio de você ter isso que eu estava falando para vocês. Ela pegou os trabalhos para mostrar, mas não falou para mim, olha, tá assim, tá assado, tem uma vaga com o pessoal conhecido. Não, ela pegou para mostrar para esse conhecido dela, para ver se ele teria condição de me ajudar. Bom, resumindo, ele trabalhava na agência de publicidade, a gente chama de, é o contato direto, a gente chama de tráfego, é o cara que faz a ligação dos trabalhos que vão entrando, com os que estão saindo, e mostrou para ele, era o Paulo o nome dele. Só que olha só como é que Deus faz, ela me pediu os trabalhos, eu entreguei os trabalhos, e naquela semana tinha aberto uma vaga para um finalista. Aí é aquilo que eu falo. Quando a gente não é cristão, a gente fala, caramba, que coincidência, cara. Que sorte. Na realidade, é uma cristocidência. É de Cristo agindo em nossas vidas. Mas a gente tem que fazer isso aqui, ó. Consagrar ao Senhor tudo. Tudo o que você faz. Desde os seus pensamentos, ações, reações, motivações, e os seus planos serão bem-sucedidos. Outra coisa muito importante, seja grato por tudo. A gratidão é importantíssima. Já é cientificamente provado pelo pessoal neurocientista, pessoal de programação neurolinguística, essas coisas todas, que a gratidão faz um bem tremendo à parte emocional toda do ser humano. Então é importantíssimo isso. Em tudo seja grato. Nas duas esferas. Na natural, que é mais fácil, se você está vendo. Porque tudo está acontecendo bem. A tua casa está bem, o seu trabalho, o seu emprego, você recebeu um aumento, o seu relacionamento familiar está a 1000 por hora, na igreja, você está envolvido, você está trabalhando, você está feliz, você está com saúde, sem doença, sem nada, sem doença nenhuma na família, todos bem, você deve ser grato. Grato de todo o seu coração. Mas também no âmbito sobrenatural. É que nos exige fé. É aquele momento que você não consegue entender. É como eu falei com relação à navegação. São aqueles ventos que vão em direção contrária e que a gente tem que aprender a navegar para que a gente possa chegar ao ponto, ao destino final. Ver o que Deus... e que não conseguimos ver o que Deus está fazendo e nem porque Ele age dessa forma. Mas simplesmente devemos ser gratos e confiar por sua direção e por termos a certeza que Ele não vai nos abandonar e que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Com relação a não nos deixar, Ele fala isso. No mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, eu vou voltar. Na continuidade ele fala, eu voltarei. Então, e ele ainda fala o seguinte, quando ele, no momento de Pentecostes, vou deixar um consolador, que é o Espírito Santo, para nos falar, para nos incentivar, para nos orientar em tudo em que nós fazemos e realizamos. Às vezes acontece isso, nós não conseguimos entender o mover de Deus. Mas o que a gente deve orar é o seguinte, Deus, eu não entendo, a minha capacidade intelectual, a minha sabedoria é um nada comparado com a sua. Agora eu sei que o Senhor tem propósitos para mim. O Senhor tem propósito para todos nós. Todos nós. Deus é um Deus muito criativo, é um ser incrível, um potencial
que a gente não consegue nem mensurar, calcular, para fazer coisas que não têm valor. Nós é que através de nossas decisões e atitudes acabamos nos desviando totalmente da rota. Mas mesmo assim, eu estava no outro dia no carro com o pessoal viajando, eu falei assim, Deus, o Espírito Santo, que estava vendo, é que nem o Waze. A gente sai da rota, ele redireciona toda a rota para a gente voltar para o caminho correto. E se a gente atentar para o que está sendo orientado ali, a gente realmente volta para o ponto e chega aonde a gente desejava, ao ponto final de nossa viagem. Um neurocirurgião, o pessoal também que trabalha nessa área, ele fala sobre essa necessidade de como nós, com relação à gratidão, a tudo isso, eles falam o seguinte: o momento mais importante do nosso dia é pela manhã. Os 30 minutos do nosso acordar, eles são importantíssimos para o resto do nosso dia. Ele fala o seguinte: o período mais importante do seu dia são os primeiros 30 minutos, depois de acordar. O que você pensa estabelece o padrão emocional de todo o seu dia. Isso mostra a importância que há no momento que eu acordo, no momento que você acorda. O primeiro ato seja a gente fazer uma oração de agradecimento e entrega do nosso dia, declarando a nossa confiança em Deus e a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele já fez de passado. Aquele negócio assim, venha à minha memória aquilo que o Senhor já fez por mim. É fundamental. Você vê que são hábitos pequenos, como uma leitura bíblica diária. Principalmente se você quiser ler, eu acho interessante ler Provérbios. É você acordar, e você acordar já agradecendo, e já declarando a vitória sobre sua vida. Por exemplo, se você está desempregado, você acorda e já diz assim: Senhor, eu te agradeço pelo emprego, pela porta de emprego que o Senhor está abrindo para mim. Eu não sei onde que é, eu não sei aonde vai ser, mas eu desde já te agradeço. Claro que tem o nosso papel também de correr atrás. Ou seja, assim, você está buscando uma melhoria, todos nós temos pontos que a gente tem que melhorar. Eu tenho o hábito de dizer que a nossa entrega é um dia só, mas a nossa conversão é diária, porque a cada dia você descobre algo que você tem que converter para Deus. Então, sejam as suas atitudes, o seu emocional. Senhor, você é uma pessoa muito nervosa. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me está trazendo mansidão sobre o meu coração. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por todos os livramentos, pela mudança de atitude que eu vou ter, pela nova criatura que eu estou me tornando. Entende? São coisas diversas que têm a ver com cada um, porque Deus fala individualmente com cada um de nós. Para que o nosso dia, nossa vida, possa ser a cada dia crescida, transformada, mudada. Porque se você observar a natureza, assim acontece. Deus nos criou para a gente estar em eterno crescimento, mudança, valorização. E a gente não pode, não deve, né? Não é que não pode. Deus deu o livre-arbítrio. Nós não devemos nos fechar ou viver uma vida aquém daquela que Deus tem para cada um de nós. Em Provérbios 12, 14, embasando isso que eu estou falando, né, fala o seguinte: do fruto da sua boca, daquilo que você declara sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos, sobre os seus pais, sobre o trabalho, sobre tudo, seu relacionamento, do fruto da sua boca, o homem, o ser humano, a pessoa, se beneficia, é beneficiada.
e o trabalho de suas mãos serão recompensados. Eu fecho esse estudo com isso, desejando que tenha sido de valor para você, tenha acrescentado em sua vida. Ok? Vamos orar então agora. Senhor, obrigado por mais esse culto da vitória. Peço que, apesar de mim, além de mim, porque eu sei o quanto eu necessito ser mudado, e eu estou nesse mesmo barco, meus irmãos, na busca de mudança, de crescimento, de alcançar aquilo que o Senhor tem para mim, como o Senhor tem para cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu peço a Tua bênção, eu peço que possamos, de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé, mudarmos, crescermos e cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou através de Abraão. Sermos abençoadores das famílias dessa terra. Por tudo isso que o Senhor já fez, nós queremos declarar a nossa gratidão a Ti. Até nos momentos de dificuldade, de luta, que nos fez crescer, amadurecer e ganhar integridade. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos em nome de Jesus. Tenha uma vida excepcional com Deus. Amém.